Paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal Palavra de Vitória. Eu sou Paulo Roberto, levando o Evangelho de Jesus a sério. Solta a vinheta. Oi gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Eu me chamo Adriele e aqui é a primeira vez que eu estou nesse canal e eu vim aqui para contar meu testemunho, para falar como Deus trabalha em nossas vidas. E antes de a gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu joinha. Eu quero deixar um versículo que se encontra em Mateus 25, versículo 7, que diz assim: Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Para entrar no meu testemunho, eu deixei de escolher esse versículo que foi que Deus colocou no meu coração. Esse versículo ele fala de lamparinas. E antes de eu ter um encontro com Deus, a minha lamparina ela se encontrava apagada. Só que depois que eu tive o meu encontro com Deus, essa lamparina ela se acendeu. E a passagem vai dizer que todas as noivas, quando elas iam se encontrar com o noivo, elas tinham que ter a lamparina acesa. Se elas não tivessem a lamparina acesa, o noivo não reconhecia elas. E aí eu fui uma desviada dentro da igreja. Eu frequentava a igreja, frequentava os cultos, as consagrações, mas eu não tinha tido encontro com Deus. Eu era tipo um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E aí eu ia para a igreja, frequentava os cultos, todo mundo sentia, todo mundo glorificava, todo mundo pulava. E eu entrava, sentava na cadeira e saía para ela que entrava no cultos. E aí eu não entendia, né, por causa que tudo aquilo acontecia. Mas antes de entrar no meu testemunho, quero contar a minha história, como era. Eu estudava numa escola e nisso eu parecia até um imã, todas as amizades colavam em mim. E aí nisso, todas as amizades erradas colando em mim, eu comecei a fazer coisas erradas, eu saía da escola, eu fugia da escola, eu não queria saber de respeitar pai e mãe, e tudo isso começou a acontecer comigo. E aí eu achava que o mundo era felicidade, só que era uma felicidade passageira, né? Porque pra mim era feliz ser do mundo, só que é uma corrente que Satanás ele coloca nas pessoas, achar que o mundo traz felicidade, só que é uma felicidade passageira. Vem só pra te iludir e depois Satanás te acorrenta e você não consegue mais sair, a não ser que Deus te tire. E aí, eu indo pra escola, eu fugia da escola para ir pra casa das colegas, andava com um grupinho, eu saía da sala de aula para ir pro banheiro ficar conversando. Eu praticamente era uma menina, né, sem regras. E aí, tudo isso acontecia, só que minha mãe, ela vivia orando por mim. Ela sempre estava de joelho orando pela minha vida, pedindo para que Deus me libertasse, me transformasse e que Deus cumprisse com os propósitos da minha vida, né? E eu nunca gostei de igreja, eu sempre odiei ir para a igreja. Quando eu entrava para a igreja, eu odiava ir para a igreja. Só que as pessoas devem estar pensando, você ia para a igreja por obrigação. Não, eu ia para a igreja por respeito pelos meus pais, eu estava debaixo do teto deles, deveria respeitar eles. Eu não ia por obrigação, mas eu também não gostava de ir para a igreja, eu não gostava de ficar no culto. Eu contava já para acabar logo com ir para casa. E aí, nisso Deus, sempre quando minha mãe orava no meu quarto, Deus falava para ela que ia revelar o que estava no culto, o que estava no escondido. Minha mãe não entendia, mas ela continuava orando. E aí um belo dia, minha mãe descobriu tudo o que estava acontecendo na escola, o que eu fazia de errado. E minha mãe decidiu que eu saísse da escola para ir para outra escola. Então, quando ela saiu, ela foi ver vaga em outra escola. E aí, nessa outra escola, já estava chegando no final do ano de 2019, e não tinha mais vaga na escola. Aí minha mãe foi lá, conversou com a diretora, falou tudo o que estava acontecendo comigo. E aí a diretora foi lá olhar onde fica as vagas, e ela viu que um garoto tinha saído da escola e tinha uma vaga. Aí, pra vocês verem como é a magia de Deus, né? E aí a moça disse que dava para mim ser transferida para lá. Eu passei para lá, minha mãe no mesmo dia que ela descobriu tudo,
ela levou meus documentos, nem negócio lá para a escola, né? E aí eu mudei para aquela outra escola. Quando foi no outro dia, eu cheguei na escola, meu primeiro dia de aula, e eu parecia um imã de novo. Todas as amizades erradas começaram a pular em mim. Comecei a andar com uma garota que já tinha vários boletins na escola, e ela era um tipo de menina também que não dá pra andar, questão não dá pra andar com pessoas mundanas, né? E aí eu comecei a fazer coisas erradas com ela, a gente estava no final do ano, e aí a gente entrou de férias, só que aí todas as escolas têm aquela regra, né, de quem ficou com pouco ponto tem que pegar a recuperação. E aí nisso eu não tinha pegado a recuperação, mas eu ia pra escola só pra se encontrar com ela, a gente fugir da escola pra ir pra casa dela. A gente tinha até um grupinho, né, pra ficar rodando. E aí nesse dia, né, a gente fez isso tudo, a gente vivia fazendo isso. E já tinha algumas semanas que eu tava fazendo isso, fugindo da escola pra ir pra casa dela. E aí minha mãe continuou orando por mim, né, e Deus sempre falava que ia revelar o que estava no culto. E aí nisso, quando ela estava orando no meu quarto, Deus falou para ela ir comigo no outro dia na escola. E tá, passou. Quando foi no outro dia, minha mãe falou, Adriele, hoje eu vou contigo na escola. Aí meu coração gelou, porque eu pensei, nossa, ela vai descobrir tudo que eu faço e agora eu não vou ser mais feliz, porque eu achava que eu era feliz fazendo essas coisas erradas. E aí minha mãe foi, me levou na escola. Quando ela chegou lá, o inspetor estava varrendo em frente da escola. Aí minha mãe foi e perguntou se ia ter aula pra mim. Ele, não tem aula pra ninguém não, agora é só recuperação, essas crianças ficam aí infernizando a escola, ele falou. E aí eles vêm pra escola não sei pra quê, fica só perturbando, não sei o quê. Aí minha mãe foi gelando, né? Minha mãe, pô, ela tá vindo pra escola pra quê então? E aí nisso eu já tinha um grupinho de garoto e garota misturado ali no canto, aí eles estavam tudo na grade gritando meu nome. Minha mãe ficou pra morrer, porque ela viu também, né? E aí minha mãe foi e falou comigo, pô, Dé, que é isso? Você não contou nada. E aí, quando eu pensei que acabou, que já tava acabando já, daqui a pouco veio a avó da garota com quem eu andava. Nisso, a avó da garota veio na direção da minha mãe e falou assim, você é a mãe dessa garota? Aí eu falei, aí ela falou, sim, é ela mesma, sou eu mesmo. Aí ela foi e começou a falar tudo que eu fazia, que eu fugia da escola, que eu perturbava lá na casa dela. Aí a velhinha falou pra minha mãe conversar comigo pra ver se eu mudasse, né? Aí minha mãe ficou nervosa, falou que ia conversar assim. E quando a gente tava vindo pra casa, minha mãe já veio conversando comigo. Eu comecei a entrar em depressão, eu comecei a querer me jogar na frente do carro, porque eu ia, né, ter minha correção, eu comecei a passar mal, ficar com medo, comecei a entrar em depressão. E aí quando eu cheguei em casa eu tive uma correção. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Às vezes a gente acha que quando a gente apanha é pra matar. Não, a própria Bíblia diz que nós temos que educar o filho no caminho certo, porque quando ele crescer, para ele não se desviar do caminho certo. E aí, eu não entendia isso, né? Pra mim, minha mãe me bateu e eu ia morrer. Só que não, ela tava me educando para quando eu crescesse, não ficasse no caminho errado. E eu decidi ouvir e aprender educação e hoje eu estou aqui, né? Porque se não tivesse ouvido também, nem vivo eu estaria mais. E aí, minha mãe me corrigiu naquele dia e naquele mesmo dia eu comecei a entrar em depressão. Eu fui pro banheiro, pegava a gilete e mutilava meus braços. Depois eu fui pra cozinha, peguei a faca e tentei me matar. Só que eu perdi todas as minhas forças e coloquei a faca no lugar. Como se o Espírito Santo segurasse minha mãe e falasse, não, você não vai fazer isso. Eu perdi todas as minhas forças praticamente. Só que, claro, não desmaiei. Mas eu perdi a força praticamente. Eu fiquei como se fosse anestesiada. Eu não sentia nada, não sabia nem o que eu estava fazendo da vida. Era como se os demônios se manifestassem em mim. Aí nisso eu coloquei a faca no lugar, voltei pro quarto e comecei a chorar. Comecei a pensar, o que eu tô fazendo na vida? O que eu tô fazendo? E aí, minha mãe foi pro quarto, começou a orar, e meus irmãos estavam na sala, né? E eu chorando no quarto. Aí minha mãe veio e falou, gente, vamos se arrumar que a gente vai pra um lugar. Quando a gente ia pra igreja, ela falava que a gente ia pra um lugar, porque eu não gostava de ir pra igreja, ela tinha que falar que ia pra algum lugar. Aí, mas eu já sabia que ela ia pra igreja, mas mesmo assim eu fui. Aí eu usava muito roupa decotada, short curto, eu não ligava. E aí também eu entrei mais em depressão porque as pessoas me julgavam pela aparência. Só que é ser humano, né, gente? E aí as pessoas julgavam assim, nossa, ela é filha da líder do círculo de oração e anda assim.
E essas frases, tipo, afetavam muito meu coração e eu entrava em depressão, começava a chorar, queria me matar, dar um fim em todas as minhas lutas e os desertos que eu passava, né? Só que eu não sabia que aquele ali era um propósito de Deus na minha vida para eu ser amadurecida também, né? E ter um testemunho que está cantando hoje. E aí, eu queria dar um fim em tudo. E aí, naquele mesmo dia que eu tentei me matar, minha mãe falou que a gente ia para um lugar. Aí, quando a gente foi para uma consagração. Quando chegou lá, a moça veio na direção da minha mãe e falou assim: olha, hoje eu via Deus cortando um laço de morte dentro da sua casa. Eu via como se saísse um caixão de dentro da sua casa. Aí, na mesma hora, eu me liguei e pensei: caramba, aquele caixão que ia sair de dentro da casa ia ser eu. Porque eu ia me matar naquele dia. Só que eu não falei nada, eu fiquei quieta. Minha mãe já sabia que era eu, mas ela não sabia de que jeito e como poderia ser aquilo, né? Só que ela já sabia. E aí o tempo passou, minha mãe foi numa outra igreja e me levou junto. E eu não gostava de ir pra igreja nenhuma, mas ela tinha que me carregar, porque se Deus ia libertar, ela também tinha que fazer um esforço, ela tinha que pagar preço, né? E aí, quando eu cheguei nessa igreja, o pastor, ele falou tudinho da minha vida. Ele começou a falar o chamado que Deus tinha comigo, ele começou a falar as depressão que eu tinha, ele começou a falar das amizades que eu pensava que ia me ajudar em alguma coisa, mais nada. Ele falou tudinho, irmãos, faltou pouco o pastor falar dos meus pecados, brincadeira. Mas aí ele falou tudo, e naquele dia eu tive um encontro com Deus. Porque eu me culpava dos meus erros, dos meus pecados, e isso tudo entrava no meu coração, mágoa, ódio, rancor, tudo isso entrava no meu coração, e eu guardava tudo isso, e isso dava muita depressão para mim. E aí, naquele dia, eu me senti uma pessoa valorizada por Deus, eu senti que tinha alguém zelando por mim, que era Deus, e eu não acreditava que Deus existia, eu não acreditava em Deus, todo mundo falava e tal, mas eu não acreditava. Porque eu não vi o agir de Deus na minha vida e eu também não gostava, porque por eu detestar a igreja, eu não gostava nem que falasse perto de Bíblia, perto de mim. E hoje eu amo a Bíblia. E aí, naquele dia, foi o dia que eu tive um encontro com Deus, né? Naquela igreja que eu fui. E ali eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido. E eu comecei a chorar ali enquanto o pastor estava falando a revelação para mim. E eu comecei a sentir a presença de Deus, Ele falando e falando. E naquele dia eu me senti uma pessoa importante, porque, tipo, todos os erros que eu passei, mesmo eu tendo pecado várias coisas, fazendo vários erros, Jesus Ele não deixou de me amar. E ali eu me senti uma pessoa valorizada. E quando eu cheguei daquele culto, a primeira coisa que eu fui fazer foi no meu armário e tirar todas as roupas curtas, todos os vestidos curtos, blusa decotada, eram uns decotes que tava quase sem roupa, era só Jesus na causa. E aí eu tirei todas aquelas roupas, quase fiquei sem roupa dentro do armário. E aí eu botei tudo dentro da bolsa e sumi com aquelas roupas. Aí eu fui no quarto da minha mãe e falei: mãe, tirei todas as roupas curtas. Minha mãe ficou muito feliz. E a felicidade de uma mãe é ver seu filho evoluir na presença de Deus, né? E aí eu falei com a minha mãe, que já tinha tirado várias roupas, ela ficou feliz, ela falou: Drelly, olha aí no armário, vê se você acha algumas roupas pra você. Aí nisso eu fui lá no armário, né, dela, comecei a catar todas as saias dela, catei algumas blusas de manga, comecei a catar tudo. Aí quando eu tava catando, eu falei: poxa, né, mãe, como Deus trabalha. Quando você vestia essas saias longas até o joelho, eu ficava de short curto, eu falava que eu nunca ia vestir essa roupa, que isso é roupa de velho, não sei o que. E eu tava lá catando as roupas no armário dela. Eu levei pro meu armário, aí quem ficou quase sem roupa foi ela, porque eu carreguei tudo. E aí eu comecei a usar as roupas longas, e ali eu pude ver que Deus, quando Ele muda por perfeição, com perfeição mesmo, porque Ele não muda só no ouvir, no falar, não, Ele muda por completo. Ele mudou minhas vestes, Ele mudou meu modo de agir, Ele mudou meus amigos, Ele mudou tudo por completo na minha vida. E aí eu agradeci muito a Deus. E aí quando eu comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia, Deus começou a desenvolver a palavra na minha mente. Quando eu achei que estava tudo ficando ótimo, aí foi o dia que eu voltei às aulas. E aí quando eu voltei às aulas, essa garota que eu andava, que era uma influência, ela veio na minha direção e falou assim: poxa, quanto tempo eu não te vejo, vamos continuar andando junto, não sei o que. Olha, minha mãe não quer que eu ande mais com você e eu também não posso mais andar com você, porque você não é uma boa influência pra mim. E aí ela começou a ficar com raiva, ódio de mim. Quando foi no outro dia, eu descobri que ela estava fazendo várias fofocas de mim, falando coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu me entristeci, né? Aí eu falei com Deus: poxa, Deus,
eu comecei a fazer a tua obra e agora tudo isso vem acontecendo. E aí Deus mudou, ela saiu da escola, foi para outra escola, ela se mudou. E aí eu voltei, né, a ficar tranquila, né, porque eu não ia ter mais ninguém ali para me perturbar. Então eu agradeci a Deus, e quando eu achei que tudo estava melhorando de novo, aí Satanás ele levantou um grupinho de algumas garotas para ficar fazendo bullying comigo, falando que eu tinha questão, que eu ficava com todo mundo, que eu fazia isso, fazia aquilo. E aquilo começou a me entristecer, porque eu já tinha tido encontro com Deus, eu já estava na presença de Deus, eu já tinha sido batizada no Espírito Santo, batizada nas águas. Eu pensei, poxa Deus, será que o Senhor não está vendo essa luta que eu estou passando, essa humilhação que eu estou passando? Eu entreguei a menina na mão de Deus, eu pedi para Deus transformar, libertar elas, que aquilo mudasse. Eu queria ver um agir de Deus naquela situação. E aí eu entreguei tudo nas mãos de Deus, eu chorava implorando a Deus, pedindo. E aí passou alguns tempos, e mãe parece que sente, né, a nossa dor. Eu ia pra escola feliz e voltava com a cabeça baixa, triste, cabisbaixa. E minha mãe falava assim, tá tudo bem contigo, Adriane? Como foi na escola hoje? Eu, não, mãe, foi bem. Só que com voz de choro, como se tivesse acontecido alguma coisa ruim comigo. Como se alguém tivesse me batido. Aí minha mãe falava assim, tá tudo bem contigo? Cada dia que passava ela falava, estava tudo bem comigo, né? E aí teve um dia que eu não aguentei e contei tudo que estava acontecendo pra ela, né? Aí ela foi e falou, Adélia, amanhã eu vou lá na tua escola e vou falar com a diretoria, porque tem que resolver esse problema. Porque olha só o que está acontecendo com você tá acabando quase entrando em depressão de novo. Aí passou o tempo, minha mãe foi na escola, falou com a diretoria disse que ia resolver, que ia falar com os pais dela, não resolveu nada. E aí elas continuaram fazendo bullying comigo e não tinha resolvido nada, eu ficava triste, entregava elas na mão de Deus. E um dia minha mãe estava fazendo o cabelo de uma moça na casa dela, só que essa moça ela estuda na minha escola. Ela é tipo responsável pelos alunos que ficam no recreio e tal, essas coisas. E aí minha mãe foi e falou com ela o que estava acontecendo, perguntou se ela poderia falar na diretoria, porque ela trabalha lá, ela deve ter mais intimidade com os diretores. Aí minha mãe falou, aí ela foi e falou pra minha mãe, depois você manda a Adriane mandar o nome das meninas pra mim, porque eu vou falar na diretoria. E aí nisso eu escrevi um papelzinho, entreguei pra ela quando eu fui pra escola. Aí no mesmo dia ela entregou lá na diretoria, mandou chamar as meninas. A menina veio pra diretoria, e aí a diretora começou a perguntar se era verdade mesmo, por que ela estava fazendo aquilo. Elas começaram a desmentir, falando que ela não tinha feito nada disso, que elas não falavam aquilo, que era tudo mentira minha. Elas começaram a chorar, implorando para a diretora não fazer nada com elas. E aí eu falando que era verdade, a cabeleireira da minha mãe também, a cabeleireira não, a moça que fez cabelo com a minha mãe também falando que era verdade sim, que elas estavam fazendo bullying comigo. Todo mundo contra elas, né, praticamente. E aí nisso, os outros preocupados, né, perguntando o que estava acontecendo, e ela só chorava. Ela só desmentia e só chorava, pedindo desculpa, falando que não tinha acontecido nada, que nem me conhecia, não sei o quê. E eu falo que era verdade sim. Aí na minha escola tem uma diretora que ela é muito nervosa. Aí na hora assim que tava tendo tudo isso estava acontecendo, ela entrou dentro da sala e perguntou, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho até um pouco de medo dela, porque ela é muito nervosa. Aí eu contei tudo pra ela, ela falou, pode dar boletim de ocorrência pra essas meninas, pode dar boletim, chama os pais dela aqui na escola agora. Aí elas começaram a chorar, implorando para que ela não fizesse isso. Aí depois uma delas veio e pediu desculpa e disse que não ia fazer. Aí todas elas pararam, né, de ficar zoando de mim, ficaram no lugar delas quietinha, né. Aí nisso eu me tranquilizei, fiquei mais feliz. Aí eu voltei a falar com Deus, comecei a falar tudo de novo com Deus, comecei a buscar a presença de Deus, porque era como se Satanás estivesse usando aquela situação para me enfraquecer. Só que depois eu comecei a me animar, porque elas não mexiam mais comigo, não mexia mais com a minha mente, nada disso, então eu fiquei tranquila. Aí, nisso começou a vir um sentimento de culpa, como se eu tivesse feito a coisa errada na diretoria e ter falado, né, aquilo. Aí eu fui e perguntei pra minha mãe, será que é errado eu ir pedir perdão pra elas? E minha mãe, não, né, tá certo você pedir perdão pra elas, porque elas que estão erradas, elas que deveriam vir pedir perdão. Só que nós, como cristãos, devemos ter um exemplo, né, mostrar Jesus que Jesus é na nossa vida. Aí eu, é mesmo, né, mãe? Só que aí, como eu tenho muita vergonha, eu fui escrever uma carta pra elas,
Eu dei para uma delas e aí passou o tempo, ela leu a carta, né? Quando eu tava no recreio, quando eu fui no banheiro, ela tava no banheiro, ela veio na minha direção, uma delas perguntou assim, por que você me deu aquela carta? Aí eu fui e falei, porque eu senti no coração. Aí ela ficou sem palavras. Aí depois daquele tempo passou, ela se separou das meninas, que era uma influência para ela também, e eu comecei a andar com outras meninas. Aí elas pararam de mexer comigo, e aí tudo voltou ao normal. Eu comecei a agradecer a Deus, pedir para que Deus abençoasse ela, libertasse, transformasse. Deixei tudo nas mãos de Deus, né? E descansei no Senhor. E aí nisso começou a vir muitos ventos, muito deserto. Eu comecei a falar com Deus, poxa Deus, eu queria tanto que o Senhor aperfeiçoasse a palavra na minha vida, que eu queria tanto que o Senhor me colocasse para pregar a palavra, desenvolvesse a palavra na minha mente, para quando eu lesse eu entendesse. Porque eu não entendo nada praticamente, quando eu leio fica difícil para mim. E no meu ministério que o Senhor fala que você missionária não anda e nada mais. Eu falei com Deus, tudo isso foi ontem que eu falei com Deus. E eu falando para Deus que eu queria, né, que o meu ministério andasse, que as coisas fluíssem. Porque quando eu leio a Bíblia eu não entendo muitas coisas, eu falei com Deus. E passou um dia, quando foi hoje, eu li a Bíblia, Deus começou a me dar revelação, começou a falar comigo. Aí quando eu penso que não, há um pastor que minha mãe e eu vamos na nossa igreja, o pastor foi e mandou mensagem para mim falando, Paz, Varô, a igreja está pregando? Quando minha mãe falou isso comigo, meu coração gelou, não vou pregar. Aí eu logo lembrei da oração que eu tinha pedido para Deus andar no meu ministério. Aí nisso eu comecei a pensar, caramba, né? Deus ele faz quando a gente pede. E aí nisso ele perguntou se eu podia pregar para encerrar a campanha. Aí nisso, caramba, Deus ele faz, né? Quando ele fala que vai fazer, ele cumpre. E aí nisso eu já vou pregar daqui a 15 dias, levar a palavra, e aí eu comecei a refletir, né? Ministério, cargo é uma coisa do homem, só que quem dá dom é Deus. E ali eu comecei a refletir, comecei a agradecer a Deus, e hoje eu olho para trás e eu vejo o amor de Deus. Por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, Jesus ele nos ama, porque ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado que nos afasta dele. E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus fez na minha vida e continuar agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, né? E espero que você tenha gostado desse testemunho, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, dar joinha aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.